Tudo bem, queridos da Primeira Igreja Batista em Samambaia? Hoje, dia 1º de abril de 2020. E nós estamos aqui para poder falar da Palavra de Deus para o nosso culto de oração. E hoje eu não vou estar trazendo nenhuma canção. Hoje eu quero trazer uma Palavra de Deus e depois eu quero que você esteja em oração com os seus, em oração em família. Não é momento de nós pararmos, murmurarmos, reclamarmos ou estar desatento. É momento de nós estarmos cumprindo a missão da igreja e missão de cristão. Tá bom? Vamos orar? Pai, nesse momento, fala conosco através da Tua Palavra. Chegue em cada lar e demonstre, Senhor, a Tua presença, manifesta a Tua presença nesse momento, em nome de Jesus. Apocalipse capítulo 2. Apocalipse 2 e 3, ali são as 7 cartas às 7 igrejas, que na verdade todas representam a igreja de hoje, representa a mim e a você. E nós temos que estar atento aos recados que Jesus deixa bem claro para essas igrejas, porque é para mim e para você. Primeira igreja, a igreja de Éfeso. Nós vamos fazer alguns estudos em cima dessas 7 cartas, mas hoje não é um estudo propriamente, é um recado só, uma mensagem, uma reflexão para você. Capítulo 2, igreja de Éfeso, primeiro versículo, do versículo 1 ao 7, diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso escrevo, essas coisas diz aquele que conserva na sua mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor, tua luta, como a tua perseverança, e que não suporta homens maus, e que pusesses à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tem perseverados e suportados as provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Porém, tenho contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. E se não voltar, venho a ti e moverei o teu lugar e o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tenho, contudo, a teu favor que odeie as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Versículo 7. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Palavra do Senhor. Queridos, aqui nós podemos ver claro em Apocalipse 2, essa primeira carta, a dinâmica de Jesus exortar. É interessante como Jesus exorta. Para ele trazer o problema da igreja, antes ele trouxe pelo menos 2 qualidades a respeito de colocar à prova os homens maus, não resistir aos homens maus, colocar à prova aqueles que se diziam apóstolos não sendo, e outra coisa que ele colocou é que sabia resistir às provas por amor a Cristo Jesus. Só que ele trouxe uma problemática, e às vezes as pessoas se destacam apenas na problemática, mas o verso 5 deixa a problemática. Aliás, o verso 4: Tenho, porém, contra ti o problema que abandonastes o primeiro amor. Esse é um problema da igreja de hoje também. Esquecemos as obras essenciais da igreja. Esquecemos como a igreja primitiva vivia no ensinamento de Cristo Jesus ou da doutrina dos apóstolos, verdadeiramente na prática da Bíblia, estudando e vivendo a Bíblia, em comunhão, em amor, tendo tudo em comum, entendendo que era um corpo, mesmo a igreja primitiva não tendo templo como o nosso, porque o templo que ela ia era o templo dos judeus, para que ali eles pudessem estudar a palavra de Deus. Mas eles se reuniam de casa em casa e viviam a comunhão, tudo em comum, o amor único ali. Também viviam o partir do pão, o amor na prática, a divisão dos seus bens para com o próximo. A palavra de Deus diz que nada faltava
para a igreja do Senhor, mas todos que necessitavam, ali os apóstolos acrescentavam e todos viviam a vida em comum e o partir do pão. E a perseverança de oração. A igreja primitiva orava. Tinha um problema, ela orava. Ela era perseguida, ela orava. Ela estava alegre, ela orava. Cadê as nossas práticas do primeiro amor? De evangelizar, de falar de Deus. A igreja não deixava de anunciar. O apóstolo Pedro, ao ser preso, e ali os líderes religiosos mandando ele parar de falar de Jesus e do evangelho, ele dizia: eu não posso parar de falar das coisas que tenho visto e ouvido. Então continuava a pregar o evangelho. Cadê a igreja pregando, anunciando? Jesus está voltando e nós temos mais do que nunca falar do evangelho. E aí o verso 5, ele dá uma lembrança. O verso 5 fala assim, ó: lembra-te, pois, igreja, de onde caístes. E aí traz um recado, que é o recado que eu quero trazer hoje. Que é o recado em que muitas pessoas não estão lembrando. E eu vou mostrar para vocês que não estão. Porque leem versículos e se baseiam apenas pela metade em alguns textos da Bíblia, no Velho Testamento, como em Crônicas e no livro de Jonas. Diz assim: lembra-te de onde caístes. Volta à prática das primeiras obras. Arrependa-te. Arrependa-te. Fala assim: se você não se arrepender, tirarei o teu lugar do candeeiro. Arrependa-te. A palavra de hoje é arrepender-se. Eu lembro do texto que está sendo muito lido, de Crônicas, 2 Crônicas 7,14, que diz, né: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, né, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Mas muita gente tem trabalhado esse texto só na questão do clamar e orar. Querido, normalmente na palavra de Deus a gente vai ver a crescente. Ela é feita em forma crescente da situação. Fala que meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, e aí a crescente está ali, ó, na conclusão que tem que acontecer. Se arrepender dos seus maus caminhos. Sabe, você acha que não estão orando esses dias, e muito? Mas além das orações, que é muito válida e a igreja tem que orar o tempo todo, o que eu quero deixar muito claro é arrepender dos seus maus caminhos. Sem mudança de atitude, nós não vamos ver a mão de Deus vindo sobre nós. Fala: arrependam-se dos seus maus caminhos, então ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. A gente vê também o versículo que é colocado lá em Jonas, no capítulo 3, o verso 7 e 8. A passagem de Jonas é quando Jonas vai até Nínive e prega contra Nínive. E o rei escuta a mensagem de Jonas e naquele momento se ajoelha, se veste de cinza, se humilha e faz um decreto. E eu vi alguns pastores, alguns amigos, algumas pessoas colocando esse decreto e até sugerindo para que o nosso presidente faça um decreto para que todo o povo se volte a Deus em oração e jejum. Só que o decreto do rei de Nínive não parou em oração e jejum. Diz assim: por decreto o rei e os seus nobres ou os seus ministros fez o seguinte: não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma, comer coisa alguma. Não comam nem bebam. Cubram-se de pano os sacos, os homens e animais, e todos orem ao Deus com todas as suas forças. Ponto. E aí agora vem a conclusão do decreto e a palavra mais firme e forte naquele decreto. Diz assim: deixem os maus caminhos e a violência. Ou seja, se arrependam.
A palavra de hoje é arrependimento. Lembro-me da igreja primitiva, a igreja quando iniciou, o apóstolo Pedro pregando, na primeira grande pregação do apóstolo Pedro, quando as pessoas perguntaram o que nós fazemos para ser salvo, ele diz: arrependam-se e entreguem-se a Jesus, arrependam-se. Então levantou Pedro e advertiu, arrependam-se. Sejam batizados, aceitem Jesus, sejam batizados e recebam o Espírito Santo. A palavra de hoje, queridos, é arrependimento. Sem arrependimento, nada vai mudar. Sabe, ontem eu estava falando em uma palavra que é um momento onde Deus está fazendo separação do joio e do trigo. Quem de fato é de Deus para quem não é. E esse é o momento. Se você conhece Jesus só de ouvir falar, é o momento de seus olhos veem. A experiência que Jó teve, ele fala: antes te conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. Os teus olhos já veem a presença de Deus. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra chegue em cada coração. Que o verdadeiro arrependimento possa existir nas vidas, ó Pai, dos irmãos da nossa igreja e de todos os irmãos que escutarem essa mensagem. Que o Senhor possa estar atento às nossas orações, mas que não sejam apenas orações, ó Pai, da boca para fora, mas que haja arrependimento, que haja mudança em nossas vidas, que haja transformação e assim o Senhor mude a nossa nação. Nos abençoe e que Teu Evangelho chegue a todos os cantos e que a salvação seja encontrada em Jesus Cristo por todas as vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Continue as suas orações em casa. Que Deus te abençoe. Ser forte e corajoso. Deus abençoe.